Fernanda Melchiona lá com o Caleja e com o Demore, e a gente precisando aqui da ajuda de vocês. Daqui a pouco eu vou falar dessas questões de financiamento. E eu falei para vocês lá no editorial, no começo do nosso programa, que a gente está enfrentando uma questão de soberania séria, em que a gente precisa dos canais fortalecidos, gente. A gente precisa que os nossos canais tragam informações para vocês, e para isso o financiamento é R$ 62,00 e 2 membros. Vamos ajudar, gente, que a gente precisa muito do apoio. Agradecer mais uma vez a Carla Mori, antes da live começar. Ela já mandou essa super contribuição pra gente, mas a gente precisa de mais ajuda, porque teve lives, inclusive, fechadas no vermelho recentemente. Vamos lá. E a gente está num momento em que esse tipo de postura vai ser mais necessário do que nunca, aliás. Quero te ouvir, Fernanda, como é que você avalia tudo o que está acontecendo, esse nível de interferência externa, principalmente num momento tão sensível quanto esse de disputa presidencial no Brasil? Olha, Galejão, eu acho que pelo menos eles publicaram em tempo de se articular para conter esses riscos. Por que eu estou dizendo isso? Porque faz um tempo, com a melhora do Lula nas pesquisas, e que bom que o Lula melhorou nas pesquisas e que o Flávio começou a cair, tem uma turma do campo progressista, enfim, que entrou meio de salto alto, né? A eleição tá ganha, vai ser no primeiro turno, e eu vou lutar para ser quanto antes melhor. Mas uma coisa extremamente perigosa, e desconsiderando todo o aparato que os Estados Unidos usou nas eleições da América Latina. Olha o que aconteceu na Colômbia, o que aconteceu em Honduras. Então a gente não tá, enfim, numa situação de normalidade. Tu tem um imperialismo mais neocolonial, racista, machista, xenófobo, expresso pelo Trump, que é capaz de chegar num país e sequestrar o presidente, como aconteceu com o Maduro, né? Então, eu acho que eles verbalizaram aquilo que nós viveremos na eleição. Eles controlam as big techs, eles têm o poder da inteligência artificial. Isso é importante, porque no caso de Honduras, por exemplo, eles botaram via Argentina, via Milei, né, via os aliados da extrema-direita na América Latina, um aparato, tipo uma oficina da extrema-direita, com mais de $100 milhões para interferir no processo eleitoral. E até lá, pelo menos agora, tudo bem, tá em cima, mas nós temos tempo de revogar visto, porque tem que revogar visto, de criar um aparato de defesa, de peticionar o Supremo, porque o TSE nós estamos vendo, né, que está permitindo barbaridades, já que o presidente foi indicado pelo Bolsonaro. Não me surpreende, embora seja absurdo, né, imagine deixar um vídeo que associa o PT, o PCC ao Comando Vermelho, é um negócio escandaloso, e qualquer crítica dos outros manda tirar. Então, eu acho que tem tempo dos melhores quadros brasileiros e internacionais, a esquerda também é internacional, nós também temos nossos vínculos internacionais. Como é que a gente fala, por exemplo, os deputados da esquerda estadunidense, como é que a gente consegue, até o processo eleitoral, fazer esses elos internacionais com comissão de observadores, com comitivas que possam permitir a lisura do processo, porque imaginem vocês, se a gente chega num resultado apertado como foi 2022, que eu acho que só vai acontecer se tiver muita fake news, mas pode acontecer, né? E aí, numa diferença pequena, os Estados Unidos não reconhecem a eleição porque a urna eletrônica não é confiável, entre aspas. Dá vazão ao discurso dos golpistas. A conjuntura é outra, então eu acho que vem boa hora, viu, Calejão? Porque esse negócio de esquerda de salto alto e de gente que fica armando como se estivesse tudo bem, eu não gosto. Não, eu não falo essas coisas para que a gente tenha medo, eu falo essas coisas para saber que elas vão precisar de um pouquinho mais de coragem e de garra nessa campanha eleitoral. Nós vamos precisar de muita garra nessa campanha eleitoral. Todos nós, militantes. Sim. Fernanda, você tocou num assunto que eu estava conversando com o pessoal do Corpo Diplomático na semana passada, diplomático brasileiro de um outro país, né, falando sobre essa questão dos observadores internacionais, porque a gente teve eleições aqui na Colômbia, no Peru, com a Keiko Fujimori entrando lá, né, e o Flávio Bolsonaro, naquela live, aquele encontro que ele fez lá, emulando o pai dele, né, fez um encontro com representantes de outros países falando em fraude na urna, mesma coisa que o pai dele fez. Ele falou ali em ter que ter observadores internacionais. Aí esse pessoal do Corpo Diplomático falou para mim o seguinte: tem uma pegadinha nessa história, mas eu acho, inclusive, que a esquerda deveria defender isso. Qual que é a pegadinha? Eles querem colocar como observadores internacionais
esses think tanks que financiam a extrema-direita pelo mundo. Então é óbvio, você coloca esses think tanks aí, os caras vêm para cá e falam que tem problema. Mas seria muito importante ter, por exemplo, os grandes observadores internacionais, tipo da União Europeia, aquele centro do Jimmy Carter, que faz observação no mundo todo, né? Fez observação de eleições na Venezuela durante muitos anos, quando se dizia que tinha fraude, eles falavam, não, a gente foi lá, observou, não teve fraude nenhuma. Você já tem debatido isso? Já há um tipo de articulação para trazer esses observadores, digamos, mais robustos? Porque o meu receio é que ninguém se movimente, Fernando, e quando vê, tá aqui aqueles think tanks esquisitos que financiam essa gente esquisita, chancelando que a eleição teve um problema de fraude, né? Não, eu acho que tem uma coisa que eu estava vendo aquele vídeo do especialista em vacinas, infectologista, que viralizou, ele falando, eu tenho doutorado, tenho pós-graduação, e aí tem que ver um cara que nunca estudou nada, dizer que vacina não funciona. Eu acho que a gente não pode normalizar esse absurdo, entendeu? Aí chega qualquer Zé Ruela, me desculpa, think pagado com dinheiro, não vai, isso não é observador internacional, isso não tem nenhuma, fidedignidade, né? Porque tem que chamar o Parlasul, tem que chamar o Eurolat, tem que chamar, Fundação, né? Enfim, organismos internacionais reconhecidos. Se é que vale, eu acho que pelo menos a rede de solidariedade internacional nós vamos ter que convocar. Por exemplo, tu tiveste, né, Demore, aliás, fizeste uma bela fala na conferência antifascista que a gente fez em Porto Alegre. Em março. Olha a quantidade de instituições que tinha lá, enfim. E aí eu não estou falando só do campo da esquerda, eu acho que aí tem que chamar organismos que, defendam as liberdades democráticas, mesmo que a gente tenha muitas diferenças ideológicas, mas assim, mas que tenham fidedignidade. Essas think tanks estadunidenses são promotoras e impulsionadoras das mentiras e do programa neofascista no mundo. E a gente não pode normalizar, não pode aceitar a ideia de que o cara... Porque eu acho que foi até uma esquete do Porta dos Fundos, que era um pouco essa brincadeira, mas que aconteceu, inclusive, na imprensa burguesa, inclusive comigo, quando eu era vereador em Porto Alegre, antes mesmo do bolsonarismo ascender, e deu margens para o bolsonarismo aceitar. A gente dá visibilidade a aceitar como natural algo que não é natural, precisa ser combatido. Eu me lembro dos jornalistas de um grande veículo no Rio Grande do Sul, que entrevistou o Jair Bolsonaro muito antes de 2018. Aí eu liguei depois, eu sou amiga deles, vocês não podem entrevistar isso como se fosse normal, entendeu? O cara falando um monte de... Eles disseram, não, nós também achamos como jornalista, mas o editorial, né, os chefes mandaram a gente fazer. Então eu acho que no caso dos think tanks é a mesma coisa. Sobre a articulação, hoje uma parte também dos meus compromissos aqui em Brasília passa por isso. O Celso Amorim vai estar na CREDEM, né, obviamente é uma comissão que está presidida pela extrema-direita, mas é uma bela oportunidade de trazer, porque a gente tem que falar as coisas como são, né? Eles vão ficar falando aquelas coisas que são delírio, vocês sabem. Obrigado, que a gente Carlinha. Enfrenta isso na Câmara dos Deputados, né? Essas falas, esgoto do Facebook, mas nós temos que aproveitar para discutir as coisas sérias, né? Como proteger a nossa soberania. O que eu acho que é muito importante nessa conjuntura, e vai depender também, e aqui a gente se desnuda, né? Que setores defendem a soberania, porque tanto o tarifaço sobre o Brasil, a tentativa de interferência sobre o PIX, a tentativa de interferência sobre as liberdades democráticas, aqui eu juro para vocês que eu nunca imaginei que eu ia ver uma corrente ideológica capaz de desfilar com a bandeira dos Estados Unidos. O integralismo foi super fascista à sua época, mas usava a bandeira do Brasil. Nunca usou a bandeira dos Estados Unidos, da Itália, da Alemanha, né, já que tinha uma inspiração fascista. Então, assim... Mas nós temos que desnudar isso e explicar para a eleição. Acho que esse caso da corrupção do Bolsomaster, que o Rogério Cunha estava falando, também é muito importante, né? Desnudar esses temas da corrupção no processo eleitoral para que a diferença seja grande, para que a gente consiga largar a diferença e tomar a vencer no primeiro turno. Hoje por hoje eu não acho que vence no primeiro turno, tá? Mas eu não estou falando isso para desarmar, eu estou falando isso para a gente lutar com mais vontade ainda para que a gente consiga chegar lá. Porque isso também, né, desculpa, Demore, Calejão, isso também ajuda a conter qualquer fábrica de mentira. Uma diferença de 7 pontos percentuais, o cara não vai dizer que é roubalheira. Agora, se for meio ponto percentual, se for 1,5, como foi a última, vai facilitando a vida deles, né? Sim.
Fernanda, a gente tem hoje uma discussão na Câmara que deve instalar hoje, quarta-feira, uma comissão especial para debater PEC da redução de maioridade penal e tal. Tudo isso é extremamente pertinente e eu quero te ouvir, por quê? Correlacionando com a disputa do nosso pleito mesmo. A gente sabe que essa extrema-direita, e a direita dita liberal também, que foi engolida pelo bolsonarismo e tal, eles utilizam um populismo penal muito barato, que via de regra criminaliza a juventude preta e parda do Brasil. E aí, nesse bojo todo, a gente tem, talvez, Michele tentando se reaproximar do Flávio, a gente sabe que ele precisa ganhar terreno com o público feminino, sobretudo as mulheres evangélicas, e tudo isso vai engrossando o caldo da disputa presidencial como ela está constituída nesse momento. Quero te ouvir, como parlamentar, como é que você avalia esse atual momento de disputa e qual que é a importância, sobretudo, desse tema mais apelativo do populismo penal, que a gente vê o Flávio, né, dizendo da da caracterização de facções criminosas como grupos terroristas, o que dá margem para os Estados Unidos avançarem toda uma dimensão extrajudicial, extraterritorial, tentando fazer valer a lei deles no Brasil, e Caiado, Renan Santos, essa gente também se vale, a gente mais rasa, mais cretina, que tem uma produção parlamentar pífia, e que acabam utilizando esse tipo de coisa porque sabem que isso tem muita aderência como parcelas significativas da população nacional. Como é que você avalia tudo isso, deputada? Como é que você vê esse atual momento de disputa e o que você ressaltaria de mais importante nesse momento? Fernanda, só para complementar antes que você responda, que é a armadilha justamente colocar quem é contra essas medidas que muitas vezes cientificamente são ineficientes, como castração química, essas coisas todas, é colocar como defensor de bandido. Essa história já se conseguiu superar essa armadilha lógica que é feita? Como não cair de novo nessa armadilha de que, a Fernanda Melchiona tá lá defendendo o bandido, né? Que é feito para isso, né, Fernanda? 49 2 membros, gente. Isso, né? Não, eu acho que ainda não superou completamente, tanto é que eles pegam essas pautas, né? Eu realmente vejo que, sobretudo nesse tema da segurança pública, a extrema-direita se agarra no populismo penal, porque o próprio vazio que fica, né, na sociedade, que permite que um setor do povo vote nos projetos fascistas, também tem a ver com medo, né? Então eles vão lidando com os nossos sentimentos, assim, os nossos como população, né? Porque tu tem uma sociedade muito violenta no Brasil, né? Se tem roubos absurdos, e justamente a população mais pobre sofre com a falta de violência, né? Porque os ricaços têm segurança privada, andam de helicóptero, de carro blindado, então, né, as pessoas têm um medo e legítimo. Pode estar andando no Rio de Janeiro, né, demora, e daqui a pouco tem uma bala perdida, porque acontece no Brasil isso. Eu nem vou dar exemplos que me partem o coração de pessoas próximas que partiram, como o Diego, né? Então, assim, eu acho que isso não foi esperado. Acho que esse vazio, tanto é que se a gente pega, por exemplo, o projeto de poder da extrema-direita em El Salvador, que é o do Bukele, é basicamente isso. E a popularidade dele também se vale de um regime sem liberdades democráticas e de muita mentira, né? Porque eles dizem que zeraram, etc, etc. Tu não tem quase imprensa livre, é um negócio, assim, de violação permanente de direitos humanos, né? Então, vários organismos internacionais já denunciam. O que eu acho sobre o tema da maioridade penal? Primeiro, que a gente tem que tentar desmentir essas soluções fáceis para problemas complexos. Se o problema fosse pena no Brasil, as mulheres não morriam. A Lei Maria da Penha e depois o tipo penal de feminicídio é o maior tipo penal do nosso código. É o maior. Quem mais pega anos de cadeia é quem mata a mulher por ser mulher. Diminuiu, não. Tem uma epidemia de feminicídios, né? Se a gente pega, por exemplo, as investigações de crimes contra a vida e taxa de reincidência dos presídios centrais, dos presídios e do socioeducativo, vai ver que não tem lógica do ponto de vista da segurança pública a não ser uma falsa sensação de segurança, porque tu vai retroalimentar a violência e tu vai botar adolescentes muito antes, né, no regime carcerário, que, lamentavelmente, tem sido uma fábrica de criminosos, porque tem sido comandada pelas facções criminosas, assim, no Brasil inteiro. Então, essa é uma. 2, a falácia de que não tem pena para quem é adolescente. Isso não é verdade. O socioeducativo é um presídio juvenil em condições menos piores que o presídio, né, que os presídios... Não, inclusive já separado por facções. Eu tive numa fase aqui na cidade onde eu moro, para fazer uma oficina de leitura lá com a molecada, tá separado por facção dentro. É uma cadeia, gente. É uma cadeia.
cachorro da Fernanda. É isso, entende? Aí eles pegam um caso de grande repercussão, casos bárbaros mesmo, e aí mistura, né, a ideia de justiça com o sentimento de vingança, né? No sentido da nossa cabeça mesmo. Se acontecesse comigo, eu ia querer. Mas o Estado não pode ser vingativo, porque senão a gente vai começar a fazer olho por olho, dente por dente, né? Vamos voltar pro Código de Hammurabi, sabe? Então, não tem lógica. E nessa época era mais barbárie ainda. Não é que diminui a barbárie. Só tem mais barbárie agora legalizada pelo Estado, digamos assim. Só que nós vamos ter que enfrentar. E eles botam no período eleitoral justamente para ter uma pauta apelativa que tem apoio de maioria nesse caso. Eu acho que ainda tem apoio de maioria. Quanto mais a gente debate, mais a gente diminui essa maioria, mas realmente eles botam agora justamente para tentar fazer esse discurso, que eu acho que a gente tem como desmontar, mas é um desafio, digamos assim. Por isso a gente tem que pensar uma boa política de segurança, tem que ter, por exemplo, bastante exemplos de como enfrentar o crime organizado, como eu acho que foi a Operação Carbono Oculto, que a gente pode dar um bom exemplo que o governo fez, né, o que a Polícia Federal fez sob o governo Lula, de pegar o dinheiro, de pegar a Faria Lima, mas ao mesmo tempo tem que ter política para os profissionais de segurança, né, e uma política de segurança pública que, de fato, se proponha a ir à raiz do problema. Não é simples. Eu acho que a gente ainda deve muito, enquanto Brasil, por exemplo, círculo completo de segurança, foco na proteção da vida, e temas que são temas que exigem, mas que precisam ser feitas e que o governo federal pode comandar, né? Se a gente, ou quando a gente reeleger o Lula, vamos lutar para reeleger o Lula para ter, de fato, uma política de segurança, mas aí tem enfrentamento, né, Demore? Porque, por exemplo, quando tu bota círculo de segurança, tem o pessoal do topo, círculo completo de segurança, que não quer perder, né, o seu status, vai ter que enfrentar um pouco. Tanto é que a lei contra as facções criminosas teve resistência dos estados, porque ia dar poder ao governo federal para ter integração. Mas como é que tu enfrenta o Comando Vermelho, o PCC, que estão no Brasil inteiro, se tu não tem uma investigação centralizada? E eles desidrataram a lei do Lula, não quer nem dizer que o Lula não tentou. Nesse caso tentou. Nós não tivemos, eu acho, tempo e nem como mostrar isso para a população, porque ali tinha muita lógica, ampliar o poder de investigação da Polícia Federal sobre as organizações criminosas. Inclusive cobrar mais das bets para que esse dinheiro financiasse mais a Polícia Federal. Isso aí foi absolutamente derrubado, né? Porque a gente sabe os interesses que no Congresso alimentam essa gente toda, né? E foi bem ali quando deu aquele negócio, né, do casamento de novo, porque eles estão sempre casando e separando, mas eles são assim, irmãos siameses, né? A extrema-direita com o Centrão, lembra? Foi logo depois do IOF, eles deram uma derrota no Lula, não tinha nem tempo de fazer o Congresso Inimigo do Povo que nós fizemos na PEC da blindagem, porque foi muito... E também é uma pauta que não mobiliza muito, né? Até tu explicar, não, vamos pra rua para criar um mecanismo que ajude a enfrentar o PCC, digamos que pouca gente iria, que a PEC da blindagem era quase um tapa na cara do povo brasileiro. Então o deputado pode matar, que vai ser julgado pelos pares em voto secreto, que era isso. O deputado pode estuprar, ter não sei o quê, e aí é a Câmara que decide e o voto é secreto. A PEC da blindagem era um troço assim, pá, né? E aí ficou muito explícito para o povo, tanto é que eles perderam a maioria na rede, no apoio social, 80% era contra a PEC da blindagem. Só que a gente foi para ofensiva, então eu acho que também tem um elemento de ofensiva de ter política, porque a gente precisa ter política para segurança. Debater segurança pública não é a pauta da direita. Debater segurança pública não é ser o contrário de direitos humanos. Uma segurança pública efetiva é vinculada aos direitos humanos e não contrária aos direitos humanos, como eles tentam fazer esse debate, mas nós vamos ter que fazer, né? Não tem jeito. Agora, o Hugo Mota está instalando a comissão, a gente vê como o Centrão é, né? Bota um ovo em cada cesto, porque PEC por PEC tem várias que estão paradas, não tinha que ser essa. A minha, que coloca um orçamento impositivo para a educação, está parada há 4 anos na Câmara dos Deputados. Então a educação não é prioridade. Prioridade é fazer populismo penal às vésperas da eleição. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal.
Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!